Abra comigo sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 5. Eu tenho uma mensagem dura hoje aqui. Aí as pessoas falam, e quando é que não foi dura? Eu tenho uma mensagem de transição de fase. Quantos querem mudar de fase aqui? Eu realmente acredito que Deus tem uma mudança de fase para cada um de vocês, para cada um de nós. E tudo isso depende da nossa postura diante da sua palavra. Nós estamos com a palavra de Deus aberta. Ela é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. É martelo e é fogo que esmiuça a penha. Vamos ler dos versos 1 a 19, 2 Reis, capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5. Diz assim a Escritura. Ora, Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era honrado homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por meio dele o Senhor dera livramento aos sírios. Era esse homem valente, mas estava leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse essa a sua senhora: quem dera o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Naamã foi ao seu senhor e lhe disse o que a menina da terra de Israel havia falado. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Assim Naamã partiu, levando consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de roupas finas. Entregou a carta ao rei de Israel, que dizia: logo que chegar a ti essa carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo o rei de Israel lido a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus? Posso matar e fazer viver? Por que este envia alguém a mim para ser curado da sua lepra? Percebam como busca ocasião contra mim. Quando Eliseu, homem de Deus, ouviu que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberás que há profeta em Israel. Assim veio Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou na porta da casa de Eliseu. Eliseu mandou-lhe um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te será restaurada e serás purificado. Naamã, porém, indignou-se muito e se foi dizendo: eu pensava que ele certamente sairia, se poria de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar infectado e me curaria da lepra. Não são Abana e Farfá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ser purificado? E foi embora indignado. Chegaram-se a ele e aos seus servos e lhe disseram: meu pai, se o profeta te houvesse pedido alguma coisa difícil, não a terias feito? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e serás purificado. Pelo que ele desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne foi restaurada, e se tornou como a pele de um menino, e ficou purificado. Então voltou Naamã ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora peço-te que aceites um presente do teu servo. Respondeu o profeta: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. Insistiu Naamã para com ele, para que o aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: se não queres, contudo, desce ao teu servo uma quantidade de terra que 2 mulas possam transportar, pois nunca mais oferecerá esse teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor.
Nisso perdoe o Senhor ao teu servo quando o meu senhor entrar no templo de Rimom para ali adorar, e se encostar na minha mão e eu também tiver de me prostrar no templo de Rimom, quando assim me prostrar no templo de Rimom, nisso perdoe o Senhor ao teu servo. Disse-lhe Eliseu: vai-te em paz. Depois que Naamã se tinha afastado a uma pequena distância. Então, eu cheguei de Israel agora essa semana, estava lá, e lá está mais calmo do que aqui, acredite. Arruda, que bom te ver aqui hoje. Naamã era uma celebridade, um líder de renome, um homem com um passado brilhante, um oficial de sucesso, mas leproso. Por detrás da sua farda de general, das suas insígnias, patentes, medalhas de heroísmo, sua carne estava sendo consumida pela lepra. Por detrás da sua imagem pública impecável, existia um processo oculto de apodrecimento que carcomia a sua carne. Naamã era o grande comandante do exército de uma das maiores nações da sua época, a Síria. Milhares de homens estavam debaixo das suas ordens. Em 2 Reis, capítulo 5, verso 1, começa assim: ora, Naamã, chefe do exército do rei da Síria. Então ele era respeitado, um homem digno de confiança, uma virtude rara nesses dias. No verso 1 ainda, na parte B, diz o texto que Naamã era um grande homem diante do seu Senhor, e com muito respeito. Na parte C do verso 1 ainda diz que Naamã tinha um histórico de vitórias nas guerras e estava servindo, acredite, aos propósitos, aos planos de Deus. Diz o texto: por ele o Senhor deu livramento aos sírios. O Senhor dando livramento aos sírios. Quem pode explicar isso? Pastor Marcos. Deus então dava livramento aos sírios. Deus, pela sua soberania, anda por aí sem pedir conselho nem permissão a ninguém, cumprindo os seus propósitos em nações estrangeiras. Para o escândalo dos teólogos, incrivelmente, Naamã era um homem muito usado por Deus. Ele era um verdadeiro herói de guerra e possuía um arsenal de medalhas. Era admirado pelos jovens do seu país, celebrado pelo seu povo, honrado pelo seu rei. Na parte D do primeiro versículo, diz que Naamã era homem valente. Temos aqui um grande homem, respeitado, digno de confiança, usado por Deus e celebrado pelo seu povo. E ainda era um homem de coragem e de fé. Ele acreditava em milagres. Veja o verso número 3. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim falou a jovem que é da terra de Israel. Mas, entretanto, contudo, diante de todas essas virtudes, favores, dignidades, honras, riquezas, existia um pequeno detalhe. Havia um porém, uma adversativa, um entretanto. A Bíblia declara: porém, Naamã era leproso. Havia um limite, um entrave, uma sentença de morte, uma vergonha, uma crise, uma dor, um escárnio, um espinho, uma mancha, uma lepra. Havia um homem por detrás da farda, um homem por detrás das medalhas, um homem por detrás das condecorações. E tem mais. Diz a Bíblia que o general Naamã adorava o deus Rimom. Rimom é o mesmo que Haddad Rimom, o deus supremo da Síria. Reis misturavam seus nomes com os nomes dos deuses na antiguidade. E a palavra Rimom significa trovejador. Trovejador. Rimom era uma entidade intimidadora.
Ele presidia as chuvas, os trovões, as tempestades, destruindo as colheitas. O orgulho destrói colheitas. Campos são devastados ainda hoje pela soberba, pela arrogância. A superioridade é o orgulho daquilo que se tem. A inferioridade é o orgulho daquilo que não se tem. Ressentimentos, rebelião, crítica, inimizade, exclusivismo vem da mesma base, da mesma raiz. O nome é Rimon. Onde existe orgulho, existe queda, ruína, destruição. Provérbios capítulo 16, verso 18 diz que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito, a queda. Diz a Bíblia que a desgraça é a resistência de Deus. Deus resiste ao soberbo e dá graça aos humildes. Naamã tinha uma confiança exagerada em seus méritos e uma forte idolatria em relação à sua própria reputação. Mas Deus sempre tem a dose certa do remédio que nós precisamos. Quando nossas virtudes não estão sob o manto da humildade, o resultado disso é lepra. Sem quebrantamento, o seu dinheiro vai virar lepra na tua vida. Sem humildade, a sua beleza vai virar lepra. Qualquer dom, habilidade, talento não santificado, não redimido, se torna lepra. E quanto mais alguém ostenta uma imagem, mais apodrecida está por dentro. É a idolatria da honra, é a concupiscência da aceitação, gente que exige o monopólio da atenção. Então Naamã trouxe uma carta do rei da Síria ao rei de Israel, exigindo que o rei de Israel o curasse. Essa é a única linguagem que algumas pessoas conhecem. Naamã foi até o rei e o rei lhe respondeu. Veja só o verso 5: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Ele e o rei não conhecem outra linguagem senão a do dinheiro, senão a do poder. Eles eram ricos e podiam comprar qualquer favor que precisassem. Naamã, com uma carta do rei da Síria, fez uma tentativa de comprar, veja bem, o favor divino. Com a mentalidade pagã, ele e o rei da Síria acreditavam que a cura era uma espécie de magia que podia ser adquirida. A idolatria da posição trouxe uma imposição, senão uma ordem de pagamento pelo milagre. Verso 6 ao verso 7. Levou também ao rei a carta que dizia: logo em chegando a ti essa carta, saberás que te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com o poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo da sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Naamã deu uma carteirada ao rei de Israel, Jorão, filho de Acabe, e ele encara isso como uma desculpa para a guerra. O rei Jorão rasga suas vestes, o que é um gesto de humilhação, e a humildade é o nosso grande valor aqui nessa comunidade. Provérbios 18, verso 12 diz: antes da ruína gaba-se o coração do homem, e diante da honra vai a humildade. Vamos repetir essa segunda parte: diante da honra vai a humildade. Vamos lá todo mundo: diante da honra vai a humildade. Que incrível texto. Essa atitude de humilhação do rei chamou a atenção do ministério profético. Verso 8 diz: ouvindo porém Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberás
que há profeta em Israel. A frequência do profeta se nivelou à arrogância das autoridades sírias. Ele sobe o tom, ele sobe o nível. Eliseu os enfrenta no mesmo nível. Aqui nós temos outro tipo de ousadia, não baseada na força do braço ou na habilidade pessoal, mas na dependência de Deus. Como disse Jeremias no capítulo 9, verso 23, assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Acredite, a humildade sempre chamou a atenção de Deus, e o orgulho também. Veja o Salmo 138, diz assim, verso 6: o Senhor é excelso, contudo, atenta para os humildes, os soberbos, Ele os conhece de longe. Jairo era o chefe da sinagoga. Sua filha de 12 anos estava morrendo, e ele foi se humilhar diante de Jesus, sendo o chefe da sinagoga, para que Jesus a curasse. Você conhece a história? Jesus chegou lá, a menina estava morta, mas a morte e a vida estavam na mesma sala, e você sabe o resultado da equação. Tem gente que não vai pedir ajuda, e se pedir, vai pedir com a bola cheia. Há pessoas que são destruídas pelo sucesso, e são vítimas da sua própria unção. É difícil para alguns por causa do orgulho da posição. Naamã, agora o general, chefe do exército da Síria, tinha que entrar na fila, e tinha que baixar a bola, porque o legado da soberba é a ruína. E existem aqueles que se acham justos, aqueles que se acham possuidores de mérito, como foi o jovem rico. Chega um rapaz para Jesus e pergunta: mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus: guarda os mandamentos. Então ele começa a citar mandamento após mandamento, diante do mandamento. Ele começa a pregar a palavra para a palavra, começa a se arrogar de ter decorado textos. O menino é um poser. Um poser. O que é um poser? É um termo que descreve uma pessoa que finge ser algo que não é, adotando aparência, atitudes, linguagem ou gostos apenas para impressionar os outros ou para se encaixar em algum grupo. O jovem rico que passa na história sem nome, ninguém sabe o nome do rapaz, está tomado de méritos e justiça própria em relação aos seus próprios feitos. Libertar uma pessoa da teia de seus próprios méritos não é uma tarefa simples. Jesus dá um comando radical àquele jovem rico e sem nome. Ele o chama para ser discípulo e deixar tudo e segui-lo. E porque esse jovem não aceitou o convite, continuou na história sem nome. Continuou sem nome. O jovem rico parece piedoso, parece um bom rapaz, tem textura, tem verniz, tem fachada, como essa geração, aparenta autenticidade, mas é só uma performance. Se Hamlet fosse escrito hoje, não seria ser ou não ser, mas ser ou parecer, eis a questão. Nós temos que arrancar as garras profundas de Rimon da nossa própria alma. Na lista dos 7 vícios mortais, capitais, cardinais, o orgulho vem em primeiro lugar.
Ele é o chefe dos outros vícios. Segundo o dicionário inglês de Oxford, o orgulho é uma presunção irracional de superioridade. O orgulho é o prazer de estar por cima. Rimon sempre está olhando de cima. É a história do filho do argentino. Me perdoe o meu espanhol, ele não é lá essas coisas. O bambino fala com o pai: Papa, quando eu crescer, eu quero ser como você. E por que, meu filho? Pergunta o orgulhoso argentino. Diz o filho: para ter um filho como eu. O meu espanhol não é tão ruim assim. O orgulho destrói os relacionamentos. Casamentos acabam, amizades terminam. Rimon tem acabado com famílias e varrido nações à destruição. As ramificações do orgulho são muitas: arrogância, presunção, insolência, vaidade, altivez, soberba, jactância, vanglória. Vanglória é o mesmo que glória vã. O orgulho põe o amor próprio à frente do amor a Deus e o amor às outras pessoas. No dicionário do diabo, eu é a pessoa mais importante do universo. Para poetas, artistas, teólogos, eruditos cristãos, o orgulho é o rei de todos os vícios. O pecado principal, o supremo mal, foi pelo orgulho que anjos se tornaram demônios. O orgulho sempre está olhando por cima. Pior, o orgulho tem muitos disfarces. Santo Agostinho dizia que simular humildade é ser soberbo. Blaise Pascal afirmava que a falsa humildade é puro orgulho. Não há nada pior do que orgulho travestido de espiritualidade. Gente orgulhosa de sua castidade, de sua santidade, de sua posição, de sua não pecaminosidade. C.S. Lewis dizia que um homem nunca é tão orgulhoso como quando adota conscientemente uma atitude de humildade. As formas coletivas de orgulho hoje são racismo, denominacionalismo, nacionalismo, academicismo. Diz a Bíblia que Deus resiste aos soberbos, dá graça aos humildes. Deus resiste, e Deus pode estar resistindo a algumas pessoas que pensam que é o diabo que está lutando contra elas. Naamã, Deus está resistindo você. Então você tem que entrar na escola do quebrantamento, tem que entrar em tratamento. Soren Kierkegaard diz que Deus cria tudo do nada, e tudo que Deus usa, Ele primeiro reduz a nada. Deus sabe onde aperta para nos tratar. Ele sabe onde lidar com um Rimon em nós. Verso 9. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Veja o texto de novo, outra vez. Veio, pois, Naamã, veja a cena, agora a imagem do texto, com seus cavalos, seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Veja a cena, a comitiva, o impacto na cidade, todo mundo vendo aquela cena. Profetas que viram a glória de Deus, no entanto, não se impressionam com pompa, com nobrezas, com tronos e com cortes imperiais. Eliseu nem apareceu
apenas mandou uma mensagem. Deus queria arrancar e afogar no Rio Jordão a altivez do orgulho do general da Síria. Deus está resistindo ao soberbo por meio do profeta. E o obstáculo à cura do general é o orgulho para lidar com ele. Naamã teria que tomar 7 banhos. Naamã teria que tomar 7 batismos, 7 mergulhos. Rimon tem 7 vidas e tem que morrer completamente. Em primeiro lugar, o primeiro batismo de Naamã foi aceitar o conselho de uma escrava. Saíram as tropas da Síria, diz o texto. Perdoe-me repetir, você tem que colocar sua leitura da Bíblia em dia. E da terra de Israel levaram cativo uma menina e ficou a serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Deus usa pessoas humildes para abrir portas para milagres. Uma jovem israelita cativa serve a esposa de Naamã e indica Eliseu. Deus usa uma jovem escrava sem nome para abrir a porta de um milagre. O conselho profético vem às vezes de onde você menos espera. A menina era escrava do país do exército inimigo. E se você quiser cura, você vai ter que lidar com as suas ofensas. Você vai ter que atropelar o seu ego e ouvir pessoas que você não gostaria de ouvir. O segundo batismo é ser recebido por um garoto, um mensageiro, um tal de Geazi aparece. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: Naamã, vai lá, lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Eliseu nem sequer o recebe, manda um recado. Ele chegou com pompa, com realeza, com grandeza, com carros, com cavalos. Eliseu nem aparece na janela. Esse profeta tem muita autoestima. Eu gosto dessa gente. E isso soou como uma terrível grosseria. Mas o orgulho só é tratado assim, com grosseria profética. Naamã não foi recebido por uma comitiva cheia de honrarias. Ele foi claramente desprezado pelo profeta Eliseu. Às vezes o desprezo é a linguagem de Deus para lidar com o seu orgulho. Pergunta: como você se sente quando é subestimado? Quando é desprezado, desacreditado, criticado? Isso mostra como vivo está Rimon em você. Naamã não foi tratado como a pessoa do seu status. Era uma prova, um desafio, uma provocação profética. Lembre-se da próxima vez. Esse profeta é o mesmo Eliseu da Sunamita, lembra? Que pergunta se ela queria que ele falasse algo ao capitão ou ao rei em seu favor. Ele não é sempre rude, ele não é sempre áspero, ele é até doce algumas vezes, excetuando o caso da ursa. Mas ele vai melhorando na jornada. Profetas vão melhorando, ele vai se transformando, ele vai se tornando mais amigável com o tempo. O tratamento profético é dado a cada um de nós de maneira customizada. Você não vê Jesus dar a mesma resposta para ninguém na Bíblia. Não existe uma receita do que Jesus vai dizer. Ele trata de maneira pessoal. Ao jovem rico ele disse: vende tudo que você tem. Para quem mais ele disse? Aos fariseus ele disse: vocês são uma raça de víboras. A um escriba ele afirmou que o reino de Deus não estava longe dele. A outros escribas ele disse: por que me testais, vocês atores hipócritas? A Ciro-Fenícia, que se achava e furou a fila, porque achava que tinha entrada VIP na festa de Jesus. Sim, a mulher cananeia, que esperava tratamento preferencial, Jesus primeiro a desprezou.
Ela gritava e Jesus fazia de conta que não estava ouvindo. Jesus deixou os discípulos constrangidos. E quando ela chegou mais perto, Jesus chamou a mulher de cachorra. De cachorra. Ele estava tentando tratar o orgulho dela, e quando ela se jogou no chão e se humilhou, ele olhou e disse: eu não vi essa fé em Israel. Vai, porque tua filha foi curada. O problema da filha era o orgulho da mãe. A arrogância da mãe foi quebrada e a filha foi liberta. Eu estava em Bogotá em janeiro de 2004. Isso tem 21 anos, 22 anos quase. E de repente, nós estávamos começando a CN. Uma mulher liga no meu escritório e fala com a minha secretária: olha aqui, fala para aquele pastor me ligar, porque não sei o quê, e queria me dar ordem sobre o namoro da mulher com o filho dela, falando impropério sobre a moça que estava namorando com o filho, e exigindo de mim que eu tomasse alguma providência. E eu falei: Jesus, se eu me submeter a isso, eu vou ter que me submeter a vida inteira. Cheguei e não respondi, ignorei, me procurou, não dei resposta. O resultado é que ela saiu me difamando na cidade inteira, falando mal de mim pelos cotovelos. E eu esperei o tempo passar, a vida dar uma volta, e deu uma volta, e nós cuidamos dela. Depois que ela voltou, quebrada e arrependida, sem nenhum tipo de triunfalismo ou de vingança, nós estávamos dispostos a estender a mão a ela, e foi isso que nós fizemos. Você não aceita a arrogância como um expediente aceitável na sua tratativa ministerial, porque se você permitir isso, você não está treinando e equipando discípulos, você está criando lobos e onças e outros bichos. Era assim que Jesus falava sobre os fariseus e saduceus. Amós chamava as mulheres da época de vacas de Bazã. Imagina se você chamar raça de víboras, serpentes, sepulcros caiados. O terceiro batismo do general Naamã foi ter que ouvir seus próprios soldados. Naquela época, isso não era tão fácil assim. Demonstrar fraqueza para subordinados era o mesmo que perder sua posição. Aquele era um tempo onde o mais cruel governava. Naamã está cheio de indignação e está revoltado. Vamos ao texto. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, pôr-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. O Rimon estava manifestado. Verso 13. Então chegaram a ele, como já está querendo manifestar aqui essa noite, os seus oficiais, e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Naamã é convencido pelos subordinados. Ele tem que engolir em seco o seu orgulho e dar o braço a torcer. Rimon está urrando agora. A A.W. Tozer observa que Naamã queria um milagre espetacular, quando Deus ofereceu um ato de fé que humilhasse o orgulho. Naamã tem que entrar em um rio pequeno e barrento, o rio Jordão. A cura não está na água,
mas na submissão humilde à palavra profética. O milagre está sempre acontecendo no caminho da obediência. Lembre-se dos odres, e enche essas talhas de água. Quando aquelas talhas foram cheias de água, no caminho até Jesus, elas se transformaram em vinho. O milagre acontece no caminho da obediência. Lembra dos 10 leprosos? Jesus disse: vai e apresenta-te ao sacerdote. Aqueles 10 leprosos saíram juntos, e no caminho eles foram limpos. Um voltou para agradecer. Lembra-se do homem do tanque de Siloé. Ele era cego. Jesus disse: vai e lava-te no tanque. E foi ali, na obediência à ordem simples, que o milagre aconteceu. Muitos perdem o milagre porque esperam algo grandioso, mas Deus frequentemente age por meio de coisas simples. O quarto batismo de Naamã, ele teve que se despir, expor a lepra ao sol, tirar peça por peça da sua roupa e mostrar a todos o homem por detrás da farda. Isso é doloroso. Rimom agora está desesperado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus e de sua carne, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Naamã tirou cada medalha, cada patente, cada título, cada peça do seu formoso vestuário, e mostrou a todos o seu verdadeiro estado. Muitas pessoas não admitem a sua sujeira e, na verdade, se acostumaram a esconder sua imundície. Para ser curado, Naamã teve que despir-se e expor a lepra. É tirar a pedra. Mas, mestre, lá dentro está um sujeito enterrado há 4 dias, vai cheirar mal. Tira a pedra, porque tem uma ressurreição para acontecer na sua vida. Por vezes, títulos, diplomas, comendas, honrarias, condecorações sustentam o orgulho de se despir. Mas não existe libertação sem vulnerabilidade, franqueza, honestidade, sinceridade, autenticidade e transparência. Fortalezas demoníacas se ocultam nas estruturas de orgulho e na idolatria pela reputação e pela fama. O quinto batismo de Naamã é que ele fez isso 7 vezes. Ele teve que persistir até o 7º mergulho, porque o orgulho não morre de uma vez, e quando você pensa que está glorificado, o Rimom tenta aparecer na tua vida. Há um ditado chinês que diz: se você vai se curvar, curve-se até embaixo. Seja completo. O orgulho tem 7 vidas, por isso 7 batismos são 7 mortes. O orgulho tem que ser completamente exposto, completamente tratado, completamente confessado, renunciado, arrependido, crucificado, completamente morto. No primeiro mergulho, talvez Naamã pensou: o que todos estão dizendo? No segundo, o que eu estou fazendo? No terceiro, quarto, quinto, e a minha posição, nacionalidade, meu heroísmo, minha dignidade? Foi no último batismo que a terrível vergonha se foi, o medo da opinião das pessoas evaporou, a necessidade dos aplausos se perdeu em meio às águas do milagre. Rimom foi afogado nas águas barrentas da humilhação. Os rabinos dizem que sua carne tornou-se como a de um menino, porque seu coração se tornou humilde como o de uma criança. O 6º batismo de Naamã é que ele teve seu presente recusado. Eu tenho visto que o grande desafio de uma libertação não é somente tê-la, é mantê-la. A jornada de Naamã não tinha terminado. Diz o texto que Naamã ofereceu presentes, Eliseu recusou.
Eliseu recusa os presentes para deixar claro que a graça de Deus não está à venda. Tem coisa que o dinheiro não compra. O dinheiro compra remédio, mas não compra saúde. Compra uma cama, mas não compra descanso. Compra bajuladores, mas não compra amigos. O texto diz: voltou ao homem de Deus. Ele e toda a sua comitiva veio, pois diante dele disse: olha agora o Espírito, eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois te peço que aceites um presente do teu servo. É o general Naamã falando com o profeta Eliseu. Olha o tom. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor em cuja presença estou, não o aceitarei. Instou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Naamã não tinha dinheiro para pagar o que recebera. Eliseu deixou isso claro, recusando o presente. A graça de Deus não poderia ser comprada. Aquilo poderia mais uma vez parecer uma grosseria, e era. O mundo espiritual não é subornável. Entenda outra vez: a batalha entre o orgulho e a humildade é um fio condutor na história. Lúcifer, no Paraíso Perdido de John Milton, é o anjo que se recusa a servir. Ele diz: é melhor reinar no inferno do que servir no céu. Nabucodonosor se gloriou no seu império. Esta é a grande Babilônia que edifiquei para a casa real. E foi humilhado por Deus até reconhecer depois de 7 tempos, que Deus é o soberano Senhor sobre todas as pessoas e sobre todas as nações. Abraham Lincoln dizia que quase todo homem pode enfrentar a adversidade se quiser testar o caráter de um homem dele poder. Agostinho de Hipona, o grande mestre, disse: a soberba fez anjos caírem e a humildade leva homens ao céu. C.S. Lewis, em Cristianismo Puro e Simples, chama o orgulho de o pecado definitivo, a completa oposição a Deus. Mas o que vemos hoje são personagens. Hoje o que temos aos montes é a autopromoção. Abra o seu Instagram e veja a publicização pessoal, o culto à celebridade. Há pessoas que se perderam no personagem. Eles ficaram tanto tempo interpretando um papel que esqueceram quem são na verdade. Viraram o personagem. Deus não se deixa escarnecer por aquelas pessoas que desfilam no tapete vermelho e fazem pose de benfeitores. Na linguagem de Jesus, eles são atores, hipócrates. Como diz o Guilherme Fiuza no Manual do Covarde: gente que finge ter uma causa, que faz de tudo para ficar bem na foto, sem precisar tirar a máscara. Eles são apenas posers. Tem gente que vive fazendo pose. Tem gente que já é uma pose em pessoa, é natural, né? Mas tem gente que está forçando uma barra, e você sabe quando tem uma barra sendo forçada. Para vencer o orgulho, tem que tirar o sapato alto, a impostação da voz. Tem que parar de tentar ser interessante, interesseiro, e apenas sentar-se para ouvir interessado. Tem que parar de falar de si mesmo em terceira pessoa e arrotar suas habilidades. Você é tão grande como grande é a sua humildade. A humildade e a gratidão são as grandes virtudes, primas irmãs. Conta-se que o pastor foi visitar uma ovelha, e quando chegou lá no apartamento da figura, ela estava doente e estava saindo para o hospital. Quando encontrou o pastor no elevador, ela tomou um susto e falou: meu Deus! Ele falou: não, pode me chamar de Carlos. Tem gente com complexo de divindade.
O Larry Ellison agora apareceu aí como o homem mais rico do mundo, superando o Elon Musk. Lá na Oracle havia uma piada do Larry Ellison, dizia: qual a diferença entre Deus e Larry Ellison? Os executivos respondiam: Deus não pensa ser Larry Ellison. Eu acho que isso é uma maldade, mas tudo bem. Você é tão grande como grande é a sua humildade. E humildade não é negar sua força. Humildade é reconhecer os seus limites e que você precisa dos outros para chegar onde você precisa ir. E somente a humildade vai criar relacionamentos que duram e que vão levar você ao seu destino e ao lugar onde você precisa. O orgulho não tem amigos. Sétimo e último batismo. Você quer que eu termine? Naamã oficialmente renuncia a Rimon. Vamos lá? Disse Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo, outra vez, seja dado levar uma carga de terra por 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Naamã era um líder que trocou de senhorio. Veja a nova postura diante do profeta: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos. Naamã renunciou Rimon, e ao fazer isso, declarou sua fidelidade e culto exclusivo ao Senhor. O verso 17b diz: porque nunca mais oferecerá esse teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Entenda que em qualquer área da vida, amor parcial é infidelidade. Ei, eu não desejo amor parcial, assim como Deus não deseja adoração dividida. Ser íntegro é ser inteiro. A palavra integridade significa feito de uma peça só. Você tem que ser inteiro em tudo que você faz, senão você não é íntegro. E por fim, Naamã pede para levar a terra de Israel para adorar ao Senhor, mas pede perdão por ter de acompanhar o rei no templo de Rimon. Vamos ler o verso e vamos encerrar. Diz assim: nisso perdoe o Senhor a teu servo, quando o meu senhor entra na casa de Rimon para ali adorar, e ele se apoia no meu braço, também eu me prostro na casa de Rimon. Quando assim me prostrar na casa de Rimon, o Senhor perdoe o teu servo por isso. Naamã, depois de curado e convertido a Deus, admite que terá de acompanhar o rei da Síria nas cerimônias do templo de Rimon. E Eliseu lhe diz: vai-te em paz, Naamã, fica tranquilo. Isso mostra a paciência divina com a fé iniciante. O gesto de Eliseu mostra a longanimidade, a calma de Deus, com a fé nascente de um convertido que ainda está preso aos deveres sociais. O profeta não é legalista. Ele entende que a fé crescente é aceita mesmo quando é inicial e imperfeita. Então, o que aprendemos hoje? Naamã foi confrontado duramente e foi quebrantado. A humilhação tem uma ação libertadora. Ela opera milagres sobrenaturais. A humilhação promove o favor divino, porque Deus dá graça aos humildes. Com humildade, olhe para mim, com humildade você não vai apenas longe, você vai muito longe e vai permanecer lá. Porque o seu dom te leva para o topo da montanha, mas o teu caráter te mantém no alto da montanha. Charles Spurgeon diz que Deus cura corações orgulhosos em rios de graça humilde. Há uma tradição judaica antiga que diz que Salomão pediu a um ourives, um anel que o lembrasse de manter o coração no lugar certo.
O ourives gravou no anel: isso passará. Então, quando ele estava exaltado, como chama hoje no hype, quando ele estava por cima, ele lia no anel: isso vai passar. E lembrava que a glória é passageira. Quando ele estava então abatido e lia no anel: isso passará, ele também se lembrava de que a dor também vai passar. Olha para a pessoa do seu lado e diga: isso vai passar. E eu termino com o verso de Miqueias capítulo 6, e eu espero que você guarde isso para o seu coração para sempre. Deus diz e te declarou: ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti: que pratiques a justiça, e ames a misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus. Senhoras e senhores, hoje é o seu dia de afogar Rimom. Fique de pé. Mas eu não tenho Rimom nenhum para afogar. Eu acho que você é o Rimom. Há uma diferença de cosmovisão radical entre o cristianismo e a atual filosofia da pedagogia moderna. Para Rousseau, o homem é o produto do meio, ele não nasce mal. Então o problema é o sistema, o problema é o ambiente. Então, coitado do bandido, ele é só uma vítima da sociedade. No cristianismo, o homem nasce mal, propenso a muitos erros. Enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. E a cura disso é uma cruz, é o sacrifício, é um batismo de arrependimento, é a aceitação de um Senhor, onde você sai do trono e você deixa Ele no lugar central. É como você sair da direção e deixar alguém dirigir a vida para você. Chamar Deus de Senhor não é um apelido. Quando você chama Ele assim, você está dizendo: estou ao seu serviço. O que eu devo fazer? Há muitos cristãos que deveriam ter abandonado muitas coisas na vida, como Naamã fez, que disse que desde agora eu não adorarei mais ninguém senão ao Senhor. Muitos de nós queremos adorar Jesus e continuar com os nossos ídolos. Nós ainda mantemos algumas práticas, ainda existe muito Rimom, superioridade, arrogância. Hoje é o dia de você lidar com o orgulho. Isso não é definitivo. Isso é uma crucificação, é um estilo de vida, onde você presta contas, onde você não anda sozinho, porque você tem pontos cegos. Alguém vai dizer: eu não tenho ponto cego. É claro, você não está vendo. Um ponto de ser cego é porque você não vê, e você precisa de alguém para ver as suas costas, o que você não está vendo. Então você precisa de feedback. Feedback é ter um espelho onde você se veja, onde alguém te diga o seu real estado. Nós somos uma comunidade, então nós não andamos sozinhos. A propósito, eu tenho medo de quem anda sozinho. Eu tenho medo das pessoas cujos segredos têm segredos. Essa gente que está por conta própria. Na linguagem de Paulo, cujo Deus é o seu ventre. Nós precisamos de amigos. Nós precisamos de pessoas. Isso é ser humilde. É entender os seus limites.
não negar a sua força. Feche seus olhos hoje. Eu realmente sinto que Deus está dando uma oportunidade para muita gente aqui hoje. E Ele está dizendo que todo obstáculo da sua vida não está fora, está dentro. Feche seus olhos, você consegue. O seu problema não é exterior. Eu vim aqui lhe dizer que quando você mudar as coisas, as chaves no seu coração, as coisas ao seu redor, tudo vão também mudar. Deus te trouxe aqui para um batismo. Deus te trouxe aqui para uma morte. Está morrendo o velho, o antigo, o obsoleto, o arcaico. Está morrendo o velho orgulhoso, arrogante. Está morrendo a velha barraqueira, briguenta, raivosa. Hoje é o dia de você tomar a sua cruz e segui-lo, de você viver as implicações da sua fé, de você assumir o seu chamado no mundo. Mas para isso você precisa se expor, ser vulnerável, ser quebrantado, despretensioso, celebrar o sucesso dos outros, bater palmas quando vê outros ganhando. Isso é coisa de gente resolvida. E hoje Deus quer desfazer nós dentro de nós. Deus quer lidar com as nossas inseguranças, onde nós precisamos sempre ser o centro dos aplausos. A festa não é boa porque eu não estou no centro. A reunião não foi boa porque eu não assumi a liderança. No momento em que você vira essas chaves no coração, você está pronto para liderar. Não no modelo do rei da Síria, não com ordens ou determinações, mas com inspiração, com modelo, como referência, no estilo de liderança do maior líder de toda a história. Jesus está lhe convidando para uma nova jornada. Na verdade, para um recomeço. Existe algo poderoso acontecendo na sua vida essa noite. É como que uma linha que está sendo marcada no chão entre o antes e depois desse dia. Porque você está assumindo compromissos. Você tem um plano de ação, não é isso? Você vai sair daqui com decisões tomadas. Sim, eu espero, porque senão você perdeu o seu tempo e eu o meu. A mensagem que você ouviu tem que movê-lo a determinadas atitudes. Talvez de conectar-se a pessoas com quem você quebrou, criar pontes, desfazer muros. Talvez diminuir o tom, chegar mais por baixo, lavar os pés, como Jesus fez, o maior de todos, lavando os pés dos seus discípulos, servindo. O maior de todos seja aquele que serve. É o primeiro ministro, o primeiro servo, é aquele que serve a todos. Pai, hoje nos dá um coração assim, quebrantado, um coração contrito, um coração que está disposto a viver as implicações dessa mensagem. E hoje nós publicamente renunciamos a Rimon, renunciamos o orgulho, o estilo de vida bravateiro, triunfalista, arrogante, que machuca os outros, que fere, que desfaz amizades, que destrói relacionamentos. Hoje estamos aqui para nos reconectar, primeiro contigo, depois com o cônjuge, com os filhos. Há pais que não conversam com seus filhos, há filhos que não conversam com seus pais, há amizades que foram desfeitas, que precisam de ser reconectadas, há relacionamentos importantes que perdemos.
que precisam ser refeitos, alianças, pessoas que fazem parte do nosso futuro e que têm as chaves que nós precisamos para nos levar aonde precisamos ir. Sim, Senhor, nos dá um batismo essa noite, um batismo de humildade, um batismo de quebrantamento, um batismo de verdade, de transparência, de pureza na alma, de solidariedade com o sofrimento dos outros. Abrace a pessoa do seu lado hoje e ministre a ela, dê a ela uma direção, dê a ela uma palavra de impulsionamento. Profetize como Eliseu, diga hoje uma bênção, uma saudação, uma palavra de pacificação ao coração inquieto. Que Deus lide com as coisas interiores, que Deus transforme, que seja uma mudança real de dentro para fora. Não é uma plástica, não é uma maquiagem, não é um personagem, é de verdade. Deus está fazendo coisas de verdade hoje, essa noite na sua vida. Seja ministrado hoje de maneira real, de maneira poderosa. Receba hoje uma cura, uma libertação. Deus está mudando coisas no seu coração. A verdadeira mudança acontece por dentro, de dentro para fora. Está emergindo um novo você, liberto das garras de Rimon, liberto das garras do orgulho, liberto das coisas do passado, para viver um novo futuro. Existe a proposta de um novo futuro, um novo dia que está brilhando, resplandecendo, emergindo, um dia que está raiando, em nome de Jesus. Diga comigo essa noite com os olhos fechados. Diga: Senhor Jesus, eu reconheço o teu senhorio. Eu saio do trono da minha vida. Reina sobre mim. Eu saio da direção. Dirige o meu caminho. Leva-me por onde eu tenho que ir. Guia-me às águas tranquilas, aos pastos verdejantes, aos caminhos da justiça. Lida com as contradições interiores, com o rimão, com o orgulho. Dá-me um coração quebrantado, um coração contrito, que eu possa me enxergar, me ver na minha maior força e as minhas maiores fraquezas. Me ajuda a construir um time, relacionamentos que vão durar pelas próximas décadas, por toda a minha vida. Uma família de irmãos e de amigos. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Entra definitivamente no meu coração e me transforma completamente, de dentro para fora. Em teu nome eu oro. Pai, hoje eu apresento cada uma dessas pessoas que hoje fizeram essa oração, e que o Espírito Santo possa constrangê-las, conduzi-las, guiá-las. Que essa semana elas tenham uma visitação, uma clara direção, um senso objetivo do que tem que fazer, do que não devem fazer. Que o Espírito de perdão e reconciliação entre em seus corações, e que eles possam refazer caminhos. Como disse
Jesus, a igreja de Éfeso: lembra-te de onde caístes e volta às primeiras obras. Que nós possamos, de fato, viver uma vida que representa os teus valores, os teus princípios. Que nossas vidas sejam espelhadas nos evangelhos, naquilo que o Senhor nos ensinou. A partir do teu senhorio, nós sabemos que vamos tão longe, porque a tua bênção enriquece e não acrescenta dores. Nós não queremos mais uma bênção com dores, nós queremos uma plenitude, uma vida abundante, uma vida criativa, bem-sucedida, cheia de frutos e de colheitas. E que nesse final de ano, que começa agora o mês 10, nessa semana, nesses próximos 3 meses, que cada pessoa que está nesse culto, cada pessoa que nos assiste na internet, cada pessoa que nos assiste depois, que elas possam ser contempladas com uma colheita especial em suas vidas. Que a tua graça e a tua bondade possam contemplá-las, porque o Senhor dá graça aos humildes, dá a essas pessoas maior graça, não por méritos, não por habilidades, não por conquistas ou por força pessoal, mas pelo teu favor abundante, pela tua bondade que faz chover sobre bons e maus, que faz nascer o sol sobre justos e injustos. Trata os teus filhos de uma maneira especial nesse final de ano, e trata o Brasil, Senhor, essa nação que se chama pelo teu nome, a terra de Veracruz. Visita essa nação de uma maneira especial e tira o povo da angústia, tira o peso, tira o dano, tira o prejuízo. Lida, Senhor, com todas as questões dos poderes, dos interesses. Trata essa nação de uma maneira especial e dá-nos o teu escape e o teu livramento. Nós oramos em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos. Uma incrível semana e um mês extraordinário de outubro para você e toda a sua família. Deus abençoe a todos.